Tá em dúvida em qual formato você quer deixar o seu PC? Em qual orientação? Então, esse aqui é o Omnitrix. Mentira, não é o Omnitrix, mas bem que poderia ser. Esse aqui é o OmniX da Cougar, que é um novo conceito de case. Na verdade, ele utiliza alguns dos conceitos já existentes no mercado, mas ele aplica de uma forma bem interessante. A ideia é que você pode colocar o seu case na orientação que você quiser. E aqui ele tá meio que de lado, você pode deixar ele de lado na sua mesa, como se fosse uma espécie de aquário, um mostruário. Você pode ajustar inclusive a posição que você quer deixar o AIO, você pode colocar ele em qualquer extremidade e colocar o acabamento. Vocês viram que ele é montado numa orientação diferente, então a placa-mãe, ela tá apontando para baixo, tá? E a placa de vídeo, ela tá em pé. Na verdade, essa posição ela é bem otimizada para o airflow, porque a gente está pegando o fluxo de ar aqui da parte dianteira e da parte traseira. E a gente tem o water cooler que fica lá na parte traseira, olha que interessante. O water cooler está montado lá atrás, a gente tem o water cooler para o CPU e a parte da exaustão está saindo justamente na parte traseira do case. Esse aqui é o Poseidon VisiTech Pro. Ele é otimizado para Intel Core Ultra 200, mas ele também é compatível com a M5, possui uma... Eu ia falar telinha, mas a telinha é modesta, né? Modéstia à parte. É uma tela 720 por 720 e 60 Hz de 3,95 polegadas, popularmente conhecido como 4 polegadas, né? É verdade. E a orientação ficou bem legal aqui, eu achei que faltou colocar uma plaquinha um pouco maior, mas a gente entende que a situação não vai estar dando para você colocar uma 50 ou 90. Mas dá para perceber que dá para você colocar placas de espessuras bem mais avantajadas. Então, de repente, se você tiver com bastante dinheiro sobrando para colocar uma 50, 90, edição de aniversário 50 anos, você pode colocar aqui tranquilamente. Eu achei bem legal esse aqui porque, como eu falei, dá para você colocar na orientação que você quiser. Aqui ele tá de lado, mas você pode colocar ele, por exemplo, na orientação tradicional. Aqui na parte da frente, a gente tem os filtros magnéticos, é um filtro bem parrudo, fãs de 200 milímetros ou 160 milímetros. Acho que são 160 milímetros, mas são fãs bem grandes. E o legal dessas fãs é que elas têm um bom fluxo de ar com um nível de ruído bem baixo. Então você vê que o pessoal tá falando muito mais alto do que a própria fã. Você não vai escutar o ruído mais elevado. Ainda parece um case normal, não dá para entender muito bem. Então vem aqui atrás pra vocês darem uma ideia. A placa-mãe, ela tá orientada para baixo, né? Então as saídas estão para cá. E aí o que acontece é que você pode montar do jeito que você quiser. Se a gente quiser colocar naquela orientação, é só puxar os cabos aqui para trás. Tem inclusive os organizadores aqui para você colocar todos os cabos. Eu não vou dizer para vocês que é a coisa mais fácil do mundo, porque uma vez que você monta, as conexões vão estar todas aqui embaixo. Então é meio que um case mais conceitual. É para você que se importa um pouco mais, por exemplo, com o visual do que com a praticidade. Ele não é exatamente a configuração mais prática do mundo. Não dá para você montar ele de cabeça para baixo para ficar conectando e desconectando coisas. Por isso tem a questão do AIO, a parte lá da conexão frontal do painel, ele ser mais modular. Aqui na parte de trás, se vocês notarem, ele é equivalente. Dos dois lados são iguais. Então, nessa parte aqui, ele também tem as fãs montadas na mesma orientação, o que significa que você pode deixar ele virado para um lado ou virado para o outro, tanto faz. Aqui atrás ele também tem o painel removível. Então, removendo o painel, nesse caso aqui, a orientação está com os cabos para trás. Mas se você quiser inverter e colocar o seu PC do outro lado da mesa, é só você jogar os cabos aqui para frente, troca e pronto. Tá na orientação que você quiser. E aqui na parte traseira tá todo o Cable Management, ou onde você deveria fazer o Cable Management. E aqui a gente tem o radiador jogando todo o ar para trás. É um conceito bem interessante, não chega a ser exatamente um dual chamber, triple chamber, nada do tipo. Muda mais a orientação do hardware e vou falar para vocês que faz até sentido essa orientação de hardware. O encaixe aqui é Pogo Pin, então é só colocar no lugar certo, no caso. E talvez a única observação que eu deixaria não é exatamente um case para quem quer tanta praticidade, ele é um case para quem preza mais pelo visual. Mas eu achei bem da hora essa alternativa de você conseguir jogar para os dois lados da mesa ou deixar de repente ele de lado. Se você quer expor o seu hardware, vai ficar bonito. Inclusive a placa de vídeo. Essa aqui provavelmente é a forma mais legal de você deixar a sua placa de vídeo para expor. Se você quiser mostrar aí para os seus amigos a sua poderosíssima placa de vídeo, essa provavelmente é a melhor forma. O setup está montado aqui praticamente completo com o Cougar. A gente tem a EARES 160, que é uma mesa que já tem o RGB, ou seja, já vai dar mais FPS para você. Mas o mais importante é que ela tem também regulagem de altura. Bom, depois que eu peguei uma mesa com regulagem de altura, eu fiquei viciado. Eu não faço questão de ter. Já vem acompanhando aqui o porta-copos, que é muito importante para você colocar aí o seu café para ficar trabalhando na sua mesa gamer. E na parte de baixo nós temos aqui o organizador de cabos.
essa calha para organizar os cabos aqui, ela é bem importante, tá? É de um materialzinho macio, fácil de você organizar, e essa mesa também vai estar disponível no Brasil. Comenta aí se vocês já testaram uma mesa com regulagem de altura, eu vou dizer para vocês que é meio que um caminho sem volta. Eu gostei bastante desse tecladinho aqui, eu não sei se ele vai estar disponível no Brasil, que esse aqui é o Phase 8K. Segundo me contaram, é um switch proprietário. E a gente tem um mouse aqui que é o Revenger Pro 8K, que é um mouse 8K wireless. Cara, ele é super, super leve. Embaixo ele tem aqui esse acabamentozinho de fibra de carbono. Ele é uma nova versão, ele já tinha a versão 4K, agora tem a 8K. E é um mouse com excelente custo-benefício, por sinal, tá? Ele pode ser utilizado em wireless ou Bluetooth. Ele tem ali até 290 horas de duração de bateria. Tem na versão rosa, na versão branca. São 100 milhões de cliques. Nossa, sério, testaram bastante aqui. Eu estou cansado, chefe. Esse aqui é o FV270 RGB, um case que já está à venda, inclusive tem outras versões, mas eu achei interessante que eles fizeram um modelo aqui que é uma edição especial. Eu não sei nem se vai estar à venda, mas eu diria que ele é um tanto quanto exótico. Eu acho que a palavra é exótico. Diz aí o que vocês acharam. Você compraria um case laranja? Bom, pelo menos é diferente. Vocês ficam reclamando, nossa, os cases estão tudo igual, não tem graça e tal. E aí? Um case laranja? Eu faria esse acordo. Aí eu vou quebrar o troço que é o único que tem aqui, fica vendo? Não, é o vidro que é laranja, olha só que legal. É diferente, não dá pra dizer que não é diferente, né? O case por dentro, ele é igual. Eu acho que eles só fizeram uma versão com o vidro laranja. Ele tem essa captação de ar aqui que ela é inclinada, é bem legal, porque ele direciona, né, o fluxo de ar. A placa de vídeo normalmente fica aqui, e aí ele direciona o fluxo de ar diretamente pra ela. E se você tá achando que tá faltando um pouco de energia pro seu PC, que tá o 3.200 watts de fonte. Pois é, a Cougar tá mostrando aqui os modelos, obviamente, para workstation. Essas fontes aqui não são para usuário comum. Inclusive, se você olhar aqui, o conector ele é proprietário, né? Porque, bom, são 3.200 watts, mas só a título de curiosidade, dá uma olhada nisso aqui. Os conectores 12V2X6 tem, conta lá comigo, 1, 2, 3, 4. Dá pra você ligar 4 RTX 5090. Eu não sei de onde você vai arrumar 4 RTX 5090 pra montar, mas caso você tenha 4 RTX 5090, talvez você precise de uma fonte de 3.200 watts. É bastante coisa. Na verdade, eu resolvi mostrar essa fonte porque é óbvio que a Cougar tem outros modelos de fontes disponíveis, mas muita gente não sabe que a Cougar tem o seu próprio design e fabricação de fontes. Então fica aí uma curiosidade. Inclusive tem um modelo aqui desmontado. Esse daqui, alguns números, ele é 80 Plus Platinum e ele tem um selo Advanced AI PC Ready READ. Capacitores 100% japoneses. E aqui tá uma versão da fonte desmontada, só para vocês terem uma ideia, com capacitores 100% japoneses, o que significa que eles sabem fazer drift e conhecem todos os pokémons, mas é pra gente ter uma noção de como é a construção por dentro de uma fonte de alimentação e o que você nunca deve fazer, que é desmontar uma fonte de alimentação e colocar o dedinho. Não faça isso. Não pode. Pensamentos intrusivos. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Eu gosto bastante dessa fonte aqui, não tem nada a ver, mas eu gosto bastante dessa fonte, dessa Polar V2, que ela é uma fonte com dissipação passiva. E o legal é que a fan ela só vai ser ativada quando chegar numa determinada temperatura. Não sei exatamente qual que é desse projeto aqui, mas ela tem aqui o Zero Fan, né, que você desliga a fan. Essa daqui especificamente é uma fonte de 1.300 watts com certificação 80 Plus Platinum. A gente tem outros modelos da Cougar que estão sendo apresentados aqui com certificação Cybernetics. Então eu achei interessante porque, óbvio, os modelos de 3.200 watts são bem legais, bem bacanas, mas não é exatamente a realidade da galera, né? Aqui, ó, tô aqui. Aqui, isso, aqui, Que viagem é essa, velho? Esse aqui é bem legal também, eu gostei desse case porque ele tem esse conceito, ele tem meio que um vão aqui no meio. E o vão aqui no meio não é à toa, tá? Não é pra você ficar guardando as suas tralhas. Eu sei que você já tá pensando, dá pra pôr baralho, Não, não é pra isso. Ele tem uma função realmente prática, que é você melhorar o airflow da sua placa de vídeo. Se você notar aqui embaixo, não tem nada. Por que não tem nada? Porque aqui normalmente fica a fonte. Ao invés da fonte de alimentação, eles migraram a fonte de alimentação aqui para a parte dianteira. Aí tem um cabo que passa por aqui, você conecta na parte tradicional, né, do case, aqui na parte de trás mesmo. Então ele tem uma extensão que vem até aqui. E é interessante, né? Você vê que é fechado aqui atrás. A fonte, ela tá num compartimento específico aqui na frente. Criou-se meio que uma outra câmara, né? Dá pra dizer que é dual chamber, não sei. E aqui a gente tem um fluxo completamente aberto para a placa de vídeo. Então o ar vai vir por aqui, ser captado pelos dois lados e subir diretamente para sua placa de vídeo. Então ela vai ter
um ar puro para respirar. Ficou bem bonito esse case, inclusive, né? Tem as fãs aqui, novas fãs que a Cougar está apresentando. Elas possuem uma conexão Daisy Chain aqui, que na verdade é bem fácil de fazer, você só faz uma conexão de cabos aqui, ela já controla o RGB e tudo mais. E eu gostei dessa ideia. Eu não sou muito fã de fãs aqui embaixo, mas essas fãs aqui embaixo ficaram bem legais, porque elas têm uma funcionalidade, então ela não tá ali só por um visual duvidoso, ou ela não tá aparecendo, né, que você vê que ela fica no mesmo nível, então não fica aquela fã aqui que parece uma gambiarra, parece que alguém foi lá e furou o case e meteu umas fãs. Também tem o novo water cooler da Cougar, eu achei bem bonito o design, né, você vê que ele tem um design meio transparente, que parece meio 3D e tudo mais. Ele rotaciona, então conforme você mudar a posição do seu case, você pode ir rotacionando, é magnético, e ele tem esse conceito de tipo uma vitrine aqui também, olha que legal, porque desse lado aqui ele é vazado, então você consegue enxergar o PC por aqui e vem somente até a parte da placa-mãe. Inclusive esse case é compatível com as placas-mãe BTF, ou aquelas que tem os conectores na parte traseira. Então aqui fica a fonte de alimentação com a extensão, né, e você consegue acessar com esses painéis laterais com Pogo Pin. Aqui na parte de trás também tem uma outra funcionalidade prática, que é você conseguir fazer o cable management. Se você precisar conectar alguma coisa no seu PC, depois é bem ruim você conseguir encaixar. Ao invés de trazer uma fonte diferente, com conectores laterais e tudo mais, a Cougar simplesmente colocou numa posição diferente. Aqui você pode acessar, eu não vou desligar agora, né, com o PC. Ainda bem. Mas você pode simplesmente mudar a disposição dos seus cabos e adicionar outros componentes. De repente você trocou a placa de vídeo, precisa de mais conexões de cabos, você consegue acessar facilmente aqui pela lateral. E o case já vem com a controladora para os LEDs e para as fãs também, ó. Consegue colocar 1, 2, 3, 4 fãs. E esse case aqui que parece estar levitando a segunda parte, a gente já viu alguns conceitos diferentes de case, mas esse eu achei muito bonito. Ele tem literalmente um vão aqui no meio, que parece que ele está levitando, e aí tem o RGB, né, que dá esse reflexo. Cara, fica maravilhoso, fica muito bonito, inclusive nessa versão branca, que reflete bastante aqui. Esse case também tem uma questão funcional para essa parte, afinal você está adicionando uma porta aqui para o airflow, e essas fãs vão fazer alguma coisa que realmente vai ter diferença no seu fluxo de ar. Elas podem fazer o intake ou até mesmo a exaustão aqui nessa parte de baixo. Esse case ficou realmente muito bonito. Eu já tinha visto ele durante a CES, e uma outra coisa que eu gosto bastante são as portas USB e os botões aqui na lateral. Afinal de contas, né, você não vai ficar conectando a parte da frente do PC. Esse é provavelmente um dos designs mais legais. Ele não é nada super complexo, mas você vê que num detalhezinho básico eles conseguiram trazer um diferencial. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código LOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também já sabe, o código é LOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Esse aqui é o LQX Pro 360 ARGB, que além de ser ARGB, tem uma telinha configurável. Através do software você consegue configurar aqui a telinha. Eu achei interessante que ela tem aqui em volta um RGB difuso, e se você quiser você pode remover a tela para fazer os ajustes necessários. Ela tem uma fanzinha na parte de baixo que vai ajudar a refrigerar não só a tela, mas também a jogar o fluxo de ar para os VRMs em volta do seu processador. E depois só encaixar, que ela já reconhece automaticamente. Tem a versão branca e a versão preta. E essa versão preta aqui, se a gente dar uma olhada, é legal que eles trouxeram aqui um acabamento de fibra de carbono. Não dá pra você ver que tem um detalhezinho aqui lembrando fibra de carbono. Mas se você não curte muito o water cooler, você gosta mais de um air cooler, a gente tem algumas soluções de air coolers e eu achei bem minimalista. Eles têm aqui também o monitoramento, né, pra temperatura, mas ao invés de um display LCD, tela, um monte de coisa, eles foram pra uma coisinha minimalista e a gente tem um painelzinho mostrando a temperatura. Cara, bem legal, minimalista. E sim, galera, air cooler também faz o trabalho, tá? A gente tem a versão branca e a versão preta do FRZ 612. E tem uma versão menor com apenas uma fã. Esse daqui tem duas fãs, esse aqui tem apenas uma fã, mas também com a telinha, que é o FRZ 412 ARGB. Um acabamentozinho de fibra de carbono, um RGBzinho aqui em cima
e a telinha. Quase que eu enfiei o dedo na fan aqui, ó. Como você é burro. E se quiser economizar um pouquinho, tem a versão aqui sem RGB e com a lateral aqui ao invés de ser preto é alumínio mesmo, tá? Mas aí não tem a versão com RGBzinho aqui em cima. E se você tava com saudade daqueles cases com fãs gigantes, tem esse aqui com fãs de 200mm. Esse aqui é o MX600 Max RGB. E além de ele acomodar GPUs de até 400mm ou de 40cm, ele já vem com suporte de GPU. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. A lateral de vidro dele é vazada, inclusive com um filtro aqui na parte de baixo, para você conseguir melhorar o airflow. A parte de baixo da fonte é toda vazada. As fãs... Meu, é absurdo. Vocês não estão ligados o fluxo de ar que tem essas fãs. O legal de fãs de 200mm é que elas têm um bom fluxo de ar, elas têm um nível de ruído bem baixo. Essas fãs aqui, elas conseguem resolver o problema desse case e ainda dão um visual bem diferente. Eles fizeram um design onde criou basicamente um túnel de vento, né, para direcionar o fluxo para GPU. Ele comporta placas-mãe até eATX, já vem aqui com suporte de GPU ajustável, que hoje em dia é extremamente necessário, principalmente se você for querer uma GPU de 400mm. Ele veio meio que para substituir um vácuo que tinha no mercado, né? Quem fazia alguns modelos desses antes era a Cooler Master, que tinha alguns cases com fãs de 200mm, e agora a Cougar tá aí para atender essa demanda. O case já vem preparado para placas-mãe BTF, também tem espaço aqui para SSD. Isso aqui é bem difícil de conseguir. Se você quiser, você pode colocar as fãs na parte traseira, você consegue remover esse cover da lateral. E ele tem um bom espaço para cable management. Não vem até aqui na frente, porque ele é fechado, né, o espaço, justamente por conta desse duto que foi feito para poder melhorar o fluxo de ar aqui na parte frontal. Esse aqui é muito belezinha, né? Esse aqui é o MX600 Mini V3, ou seja, já tá na terceira versão, talvez você não conheça os anteriores, mas eu gosto dele porque ele é micro ATX. E galera, micro ATX eu já falei para vocês algumas vezes, mas é provavelmente o melhor formato que tem. As placas-mãe micro ATX são bem mais populares no Brasil, ele ocupa menos espaço, consegue entregar basicamente tudo que você precisa de conexões, de PCI Express, de AIO. E esse casezinho entrega tudo que você precisa para fluxo de ar. Essa daqui é a versão menor, a gente tem aqui o MX600 que eu mostrei para vocês. Parece bem grande, né? Mas é a proporção. O case, ele é compacto, mas as fãs de 140 parecem as fãs de 200mm. Ele também tem aquele design, né, do MX600, que é tipo um túnel de vento aqui. Deixa eu tirar a lateral, peraí. Uma eternidade depois... Então ele tem esse design do túnel de vento aqui, né? Tipo, uma rampinha para poder justamente jogar o ar para a GPU que vai estar aqui. Eu posso dizer para vocês que a fã da frente roda bastante, porque a coisa de enfiar o dedo na fã e dar uma pancada, então ela é realmente muito boa de rotação. O nível de ruído tá bem baixo. Você dá para ver que a fonte fica na parte traseira, tem a parte para o cable management aqui embaixo, suficiente para você conseguir encaixar os cabos. Fãs na parte traseira, ou seja, você consegue colocar um radiador de até 240 aqui ou de até 360mm na parte de cima. Na parte da frente eu não sei exatamente, provavelmente um de 280, mas como tem as fãs que já acompanham, eu não utilizaria para isso, né? Eu manteria as fãs de 140. É legal que ele parece um filhotinho do MX600, e caso você tenha o sonho de ter uma fã de 200mm no seu PC, mas não tenha o hardware suficiente, esse aqui vai dar basicamente o mesmo efeito. Nice. É igual aqui em Taiwan e no Brasil, é a temperatura, né? Quente pra... E agora a tendência é abandonar um pouco o bendito do corino que está nas cadeiras e ir para o mesh. A gente tem aqui 3 versões de cadeiras que a Cougar está apresentando, são as Speeder e a Terminator. A Terminator eu já mostrei para vocês, que tem esse design sensacional aqui, com essas espinhas de dragão, dinossauro, T-Rex, sei lá. Ela é bem legal, ela tem vários ajustes, e o que é interessante dessas cadeiras é que, além delas serem bonitas e tal, elas não estão só nessa pegada gamer. Essa cadeira aqui dá para você passar tranquilamente num escritório ou qualquer coisa, até porque a gente tá ficando velho e a gente também precisa trabalhar, né? Esse aqui é um modelo um pouquinho mais básico, ele tem todos os ajustes necessários, mas ele não tem, por exemplo, os braços com ajustes 4D e tudo mais que a gente vai ter na versão Speeder. A Speeder One é uma versão mais econômica, porém eu vou falar pra vocês, ela é extremamente confortável. E o principal, como eu falei pra vocês, é o mesh. Eu acho que a essa altura todo mundo já entendeu que você precisa de uma cadeira boa por conta da ergonomia. Então a gente tem os ajustes de lombar, a gente tem o ajuste de elevação do apoio de braço, que é justamente para você ficar na posição correta, para ter uma ergonomia, para que você consiga passar mais horas jogando. Mentira, a gente vai passar mais tempo trabalhando, mas você entendeu o conceito. Então existem opções de cadeiras de boa qualidade e que não sejam só gamers. Aliás, eu já falei pra vocês, é óbvio, depende tudo do orçamento, não é a cadeira mais barata que você vai encontrar, mas eu pergunto pra vocês, quanto que tá custando um ortopedistazinho? Tá bem caro, né? Pois é, coluna nova não tá tendo pra vender. Porque eu vou falar pra vocês, a quantidade de ajustes que tem essa Speeder aqui é bem da hora, tá? Como eu falei, ela tem a rotação aqui
dos braços, principalmente quando você vai jogar, de repente você tá lá no consolezão jogando, aí você tem essa inclinação aqui do braço, você pode rotacionar, tem um ajuste obviamente de altura, tem um ajuste de profundidade do assento, que é bem útil dependendo do tamanho do assento que você precisa, né? Aí você consegue ajustar pra frente, pra trás, e se você quiser dar uma relaxada pós-trabalho, nossa, isso aqui é sensacional, cara. Meu Deus do céu, maravilhoso. E o mesh dessa cadeira é uma delicinha, cara, parece que ele tem um tecido um pouquinho mais macio por baixo. Esse aqui ele é um pouquinho mais áspero, né, por assim dizer, os dois são meshes. Tem uma boa firmeza aqui, né? Então não é aquele negócio que vai dar aquela afundada depois de um tempo, mas esse aqui, cara, nossa. Não sei explicar exatamente qual que é o tecido, provavelmente é esse que tá aí no site deles. Essa aqui que é a Terminator Air, já mostrei pra vocês, que eu acho que a feature mais legal, obviamente, é essa daqui. É a parte traseira da cadeira. Imagina que moral, chega na reunião, meio chefão de... né? Jogos de luta de videogame. É isso. Mas sim, tem todos os ajustes necessários também. Acho que essa provavelmente é a mais completa que a gente tem, com ajustes de lombar, de apoio de pé e tudo que for necessário e desnecessário.